Há um ano atrás eu fiz esse vídeo aí, porque acabava de ser aprovada a Lei Federal número 15.100 que proibia, dizia que não pode, tá vedado, não pode celular dentro das escolas. Na realidade, se for seguir a lei à risca, nem relógio de pulso você não poderia usar. Mas quando eu fiz esse vídeo, a gente tava todo mundo meio no alarmismo, assim. Eu fiz esse vídeo pra surfar no hype, inclusive, deu muito certo, né? Pegou 80 mil visualizações. Mas hoje, após um ano da aprovação dessa lei, a gente já consegue verificar os resultados dela. Então, durante o ano de 2025 inteiro, a lei estava em execução e, teoricamente, você não poderia ter pegado seu celular dentro da escola. A gente sabe que não foi muito bem assim que funcionou. Então, a resposta é que não foi 100%, em vários lugares não foi. Eu arrisco dizer, na verdade, que na maioria esmagadora das escolas, a lei não foi cumprida. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê e como que isso é, além de uma discussãozinha de internet. Isso é um dilema ético e filosófico. Bom, quando a gente analisa os efeitos estatísticos dessa medida, a gente percebe que de fato houve uma melhora. Uma pesquisa realizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação mostrou que 83% dos estudantes têm prestado mais atenção nas aulas. Inclusive, a percepção de impacto positivo na sala é maior nos anos iniciais do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, com 88%. Afirmando prestar mais atenção nas aulas. O que honestamente é bem positivo, né? Porque significa que tem menos crianças assistindo Skibidi Toilet e Brain Rot na sala de aula. Mas o que a gente tá aqui pra debater não é isso. Vamos dar uma olhada na lei que de fato proíbe o celular. Lei número 15.100 de 13 de janeiro de 2025. Artigo 2. Fica proibido o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica. Aonde fica interessante mesmo é quando a gente desce aqui, dá uma olhada no artigo 4. Então, você lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei que isso envolve um dilema ético e filosófico? Como é que na lei, no artigo 4, diz: as redes de ensino e escolas deverão elaborar estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica. Parágrafo 1. As redes de ensino e as escolas deverão oferecer treinamentos periódicos para detecção, prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento psíquico. Então, quando a sua escola te proíbe de usar o celular, ela também tem uma responsabilidade a cumprir, que é a de elaborar estratégias e prestar apoio, fazer palestra, trabalhos que tratem da conscientização sobre os aparelhos celulares, e é uma coisa que eu duvido que sua escola tenha feito. Aliás, conta pra mim nos comentários, mas eu acho extremamente improvável. E aqui que entra o dilema. É justo você fazer a sua parte quando a instituição de ensino não tá fazendo a parte dela? Claro, essa aqui é uma discussão só filosófica, né? Na vida real você não tem a opção de não seguir, afinal é o Estado que tá te mandando seguir, né? Você não tem como se rebelar contra isso. Mas a gente tá aqui mais pela filosofia e pela ética. Por quê? As pessoas que te proíbem de usar o celular são as pessoas inteligentes. Eles que são os heróis da história. O diretor da sua escola, ele é uma pessoa inteligente, ele é um diretor de escola. O seu professor é um professor. Ele carrega nas costas a responsabilidade de criar o futuro do Brasil. Então, não é de se esperar que se você faz a sua parte, a escola também teria que fazer a parte dela? Bom, a filosofia fala algumas coisas interessantes acerca desse tema. Comecemos pelo conceito de contrato social. Aqui a lógica é simples. O cidadão obedece ao Estado porque o Estado cumpre a sua parte. John Locke é o mais direto. Se o Estado não garante direitos básicos como vida, liberdade e propriedade, ele rompe o contrato. Nesse caso, a obrigação moral de obedecer enfraquece ou desaparece. Rousseau vai além. A lei só é legítima se expressar a vontade geral. Um Estado que exige deveres, mas não garante condições mínimas, não é verdadeiramente legítimo. Então o que a gente conclui é que não é moralmente correto a gente exigir que as partes cumpram sua função quando existe uma quebra unilateral. Só que aqui vem uma distinção muito importante que a filosofia faz. Legal não é igual a justo. Então aqui que está o ponto-chave. É legal exigir que os alunos cumpram com a lei? Sim. É moralmente correto exigir quando a instituição ignora parte dela? Não. A própria lei reconhece que o problema não é o celular em si, mas o uso imoderado, os efeitos psíquicos, o conteúdo impróprio, o Roblox, o Genshin Impact, o tralaleiro, tralá. Quando a escola não educa, não informa, não treina, não cria espaços de diálogo, ela reduz a lei a um ato de controle, não de cuidado. Kant explicaria por que a gente ainda tem que obedecer, mas por que isso não torna
a situação justa. Pela ótica do Kant, a regra deve valer independentemente da falha moral de quem governa, senão cada um vira juiz da lei. Mas Kant não diria que a escola está certa, apenas que a injustiça da autoridade não autoriza automaticamente a violação da norma. Ou seja, obedecer é diferente de concordar, obedecer é diferente de legitimar moralmente. É uma obediência forçada pela estrutura, não pela justiça. Agora um conceito muito interessante: desobediência civil. Esse aqui é o motor de pensadores como Thoreau, Gandhi, Martin Luther King Jr. É a resistência civil perante a injustiça, coisa que a gente sabe que no caso do celular não é uma opção. Não é uma opção por um simples motivo. Aqui existem dois caminhos. O caminho correto seria você mobilizar a sua escola, se juntar e ir lá na direção cobrar um posicionamento. O caminho errado seria você tacar o e usar o celular mesmo, afinal, se a escola não tá seguindo, eu também não vou seguir. Só que fazendo isso, você viola um conceito filosófico, afinal, nem toda desobediência é válida, desobedecer não é uma virtude. E isso mina o conceito da desobediência civil nesse caso, porque você e aí, aluninho, você não tá se importando de verdade com os efeitos negativos do uso do celular. Você não tá se importando se o seu cérebro tá derretendo a cada minuto que você passa jogando Roblox durante a aula de matemática. Você, no fim das contas, só quer jogar Roblox. E aí que tá o problema. Para a desobediência civil ela ser válida, ela precisa ser moralmente, eticamente válida. Então se você reunisse a sua escola, falou, ó, vamos reunir todo mundo aqui, a gente vai lá na diretoria, a gente vai ter uma conversa com esse diretor. A verdade é que 95% dos alunos que se reuniriam, eles só estão indo cobrar porque no fim eles querem voltar a jogar. E não porque eles se importam de verdade, porque eles querem ter palestras na escola falando sobre os efeitos negativos do celular. Para que a desobediência civil ela seja ética, seja válida, ela precisa apontar para um bem moral reconhecível. Ela precisa buscar corrigir uma injustiça. Ela não pode ser movida simplesmente por conveniência, por prazer. Então, se o motivo real for eu quero jogar, eu quero assistir TikTok, então não é resistência ética, é só um hedonismo defensivo. Então aqui a gente enfrenta uma falência moral bilateral. Não é uma questão de Estado mau versus alunos bons, é uma situação de Estado deturpado contra aluno mentalmente danificado. A verdade é que quando ninguém age por razões éticas, a coerção passa a funcionar, mas a ética desaparece do sistema. Nesse caso, a obediência dos alunos não é virtude, a imposição do Estado não é justiça, e tudo vira administração de danos. A filosofia não absolve nenhum lado aqui.